Olá pessoal, aqui é o professor João Paulo e nós vamos iniciar mais uma aula de estágio supervisionado. Na aula de hoje, vamos falar sobre o relatório de estágio. Eu vou apresentar para vocês este documento que contém alguns textos escritos em vermelho ou azul. Esses textos são orientações para a escrita do seu relatório. Então, você pode buscar na página do seu curso, no seu AVA, o modelo de relatório, baixar para o seu computador e fazer a edição, colocando os seus dados no relatório. Todas as orientações que estiverem em vermelho ou azul você pode apagar após a redação do seu relatório. Eu vou apresentar para vocês o documento, item por item, e discutir como vocês devem preencher cada um deles. Essa é a capa do seu relatório. Ela tem em cima aqui o brasão da instituição. E na sequência tem o nome do aluno. E em vermelho vocês podem ver que tem instruções sobre a formatação. Deve ser feito em letra maiúscula, centralizado, negrito, tamanho 16, fonte Arial. Então o aluno apaga essa informação, nome do aluno, e escreve no lugar o seu nome completo. Na sequência apaga a orientação escrita em vermelho. Relatório de estágio deve ser mantido em Confidentes, que é a cidade, e o ano em que o relatório foi redigido. Na sequência temos a contracapa, as informações são parecidas, com o acréscimo dessa informação aqui, que é a descrição do documento. E o nome do professor que deverá aprovar o seu relatório, que no caso é o seu professor orientador de estágio. A assinatura do professor orientador, aprovando o seu relatório, e novamente a data. Na próxima página, a gente tem os dados do relatório propriamente dito. O item número 1 diz respeito aos dados pessoais do estagiário, então vocês podem preencher com seus dados. O item 2 diz respeito aos dados da instituição de ensino do estagiário, ou seja, a instituição em que você está cursando o seu curso de licenciatura em matemática. Então, esses dados já vêm pré-preenchidos, porque se tratam dos dados do Instituto Federal do Sul de Minas, Campos Inconfidentes. O item número 3 são os dados da escola concedente de estágio. É onde o aluno fará o seu estágio. Aqui sim vocês precisam pegar os dados da escola, mas quando vocês chegam na fase de redação do estágio, vocês já fizeram o termo de compromisso de estágio de vocês. Naquele documento tem todos os dados que vocês precisam para lançar aqui. Inclusive, na sequência, vocês precisam falar a área do estágio, no caso, é docência em matemática no ensino fundamental ou médio, e o período de realização do estágio. Fiquem atentos para essa informação, porque o período ele deve coincidir com o termo de consentimento do estágio de vocês, tanto a data de início quanto a data de término. É o que está escrito aqui de azul para vocês. Ó. Tem que estar de acordo com o termo de compromisso de estágio. Eu estou dizendo isso porque o relatório de vocês, se estiver com a data errada, não será aceito no setor de estágio. E aí vocês terão que refazer. Então atentem para essa data. A mesma coisa vai acontecer com a ficha de frequência. Numa próxima aula eu vou falar especificamente sobre ela. Mas as datas que são lançadas na sua ficha de frequência devem estar compreendidas no período de estágio que você preencheu no seu relatório, no seu termo de compromisso de estágio. Caso contrário, as horas não serão validadas. Então fique muito atento a essas datas. Depois do total de horas realizadas, vocês devem realizar 100 horas em cada semestre. Então esse aqui é o padrão. Se alguém tiver dificuldade de cumprir as 100 horas, deve entrar em contato imediatamente com o professor orientador para que seja analisada a situação e regularizada. Lembrando que essas 100 horas elas vão estar divididas em 70 horas na escola e 30 horas de preparação que são comprovadas aí mediante declaração do professor orientador de estágio. Então, vocês preenchem aqui com o total das horas, as 70 da ficha mais as 30 da declaração, somando aqui 100 horas. O nome do supervisor de estágio. O supervisor de estágio é o professor que acompanha vocês na escola.
As pessoas às vezes confundem supervisor com orientador. Orientador é o professor de estágio que acompanha o estágio de vocês aqui no Instituto Federal, e supervisor é o professor ou a professora que recebe vocês na escola e que vocês assistem às aulas dele e acompanham o trabalho dele durante o estágio. O nome do professor orientador, eu já expliquei, professor aqui do Instituto Federal que acompanha o seu estágio. A descrição da escola. Aqui já é o item que vocês têm que colocar um pouco mais de detalhe. Então, observe as instruções. Informações sobre a escola, como nome, endereço, breve história, nível de ensino que ela atende, se é ensino fundamental, se é ensino médio, número de alunos e de turmas, número de alunos, estrutura física, e aí vocês podem falar da biblioteca, quadra, banheiros, sala de aula, recursos, laboratório, número de professores, número de funcionários, fotos da instituição e mais alguma informação que você julgar relevante. Então, é você fazer uma descrição mesmo, como que é o espaço escolar. Essa descrição não precisa ser minuciosa, não precisa ser muito detalhada. Vocês precisam ter bom senso para analisar o que é importante. Para decidir sobre o que é ou não importante de estar nesse item, vocês precisam pensar da seguinte forma. Se uma pessoa que nunca pisou na escola que você está fazendo estágio, pega o seu relatório de estágio, ela é capaz de compreender como é o ambiente onde você está fazendo estágio? Se é uma escola grande, pequena, se tem muitas salas, se tem ensino fundamental, se tem aula noturna, se tem muitos professores, se tem uma boa estrutura, se tem cantina, se tem banheiros, se tem sala de recurso, biblioteca, quadra de esportes. Todas essas informações ajudam a pessoa a ter uma visão de como é a sua escola. E esse é o objetivo. E é para que vocês também tenham essa visão. Eu acho que esse é o objetivo mais importante, para que vocês saibam como caracterizar o espaço onde vocês estão fazendo estágio, para que vocês observem o ambiente de trabalho do professor para além das paredes da sala de aula. Observe o ambiente escolar. Como que essa escola está organizada? Então, observem tanto do aspecto físico, arquitetônico, quanto do aspecto histórico, né? Qual é a história daquela instituição, como que ela se constituiu, e também sobre o aspecto de pessoal, humano, as pessoas que fazem parte daquele ambiente. Então, quais são os alunos, qual a característica do alunado, quais são os professores, quais são os funcionários e assim por diante. Nesse item vocês podem acrescentar fotos. Eu só peço que tomem cuidado, né, para não ficar tirando foto dos alunos. Então, se quiser colocar foto, coloque foto sem os alunos ou com talvez fotos que já estão disponíveis no site. Né? Se for para fazer outro tipo de foto, é preciso conversar com a direção, que vocês vão fazer o registro. Então, nunca façam esse tipo de ação sem antes conversar com o seu supervisor de estágio, com a direção da escola. Né? Nunca vão lá na escola com o celular, com uma câmera fotográfica e saiam tirando foto sem conversar antes com os responsáveis. Então, esse item aqui é a descrição da escola, e aí depois, o próximo item é a descrição detalhada das atividades. Nesse item, você vai descrever como é seu estágio. E, da mesma forma, não é necessário fazer uma descrição minuciosa do que você faz durante o estágio. Por exemplo, no dia 7 de maio, eu cheguei na escola às 6 horas e 53 minutos. Sentei na sala dos professores, fiquei aguardando a primeira aula, o sinal bateu, eu fui para a sala de aula no 6º ano. Não precisa desse nível de detalhe. Aqui é para você ficar atento àquilo que é relevante. Pense que você está indo para lá para pensar como é a rotina de trabalho do professor. Nesse caso, vocês precisam ficar atento nos detalhes assim que vão contribuir para a formação de vocês. Também não é um trabalho de crítica ao ambiente escolar. Dizer se algo está bom ou está ruim, se está correto ou se está errado. Nada disso. É para reflexão de vocês. Então, vocês podem falar, por exemplo, sobre como é a rotina.
Vocês estão acompanhando o professor em quais aulas, em quais horários, quais turmas, como são essas turmas, quantos alunos, qual que é o conteúdo que está sendo trabalhado com cada turma, de que forma o professor está trabalhando. Vocês podem relatar algum fato interessante, por exemplo, na aula de tal dia o professor levou uma lista de exercício e pediu que o estagiário ajudasse a orientar os alunos, você fez uma determinada orientação. Ou na aula de, e aí essa orientação, né, ela traz um significado, ela te permitiu participar um pouco mais e pensar sobre o processo de ensino, se aproximar dos alunos. E isso é um dado importante para ser relatado aqui. Um outro exemplo, né, numa determinada aula, houve um problema de comportamento dos alunos em que o professor precisou fazer uma intervenção para poder contornar a situação. E aí, esse problema, né, ele é um problema que gera um certo desafio para o professor. O que você faria se estivesse no lugar dele? Não no sentido de avaliar se está certo ou se está errado, mas de se colocar no lugar do professor e pensar: ah, como eu me comportaria nessa situação? Ou o que eu poderia fazer? Então seria mais ou menos isso. E aí vocês podem ir trazendo esses fatos da rotina de estágio de vocês e colocando nesse item, compondo esse item. Dentro desse item, eu também quero que vocês façam, e aí está até destacado aqui, que vocês façam uma regência. Então é obrigatório que vocês façam uma regência, inclusive a regência, além de contar aqui no estágio de vocês, ela vai ter uma avaliação à parte. Então depois vocês observam lá nas orientações da disciplina quanto que vale cada uma dessas atividades, né? O valor que vai do estágio na nota de vocês e o valor da atividade de regência. Eu vou fazer uma outra aula também só para explicar como que vocês têm que fazer a regência. Então fiquem atentos a isso. Mas essa regência tem que estar aqui no relatório. E aí vocês precisam descrever essa regência aqui, dizendo qual foi o plano de aula, como foi a execução desse plano e qual a sua conclusão em relação a isso. Você pode descrever isso aqui no texto do relatório e, como anexo, você pode pôr o plano completo. Eu ainda vou falar sobre esse plano de regência, mas ele tem que ser um plano de aula que qualquer pessoa possa pegar e executar a sua aula. Ou seja, ele tem que ter um nível de detalhe suficiente para que uma pessoa consiga pegar simplesmente o seu plano, o seu texto e consiga executá-lo da forma como você planejou. Então tem que ter detalhes de como que a turma vai ser organizada, qual o conteúdo que vai ser passado, o que vai no quadro, o que vai para o aluno, se vai entregar alguma folha, vai ter atividade avaliativa, enfim. Vamos discutir isso com mais calma depois, mas só para você saber como que vai ficar a estrutura do seu relatório de estágio. O item 3.5 pede para você fazer um paralelo em relação ao conhecimento que você recebeu no instituto e a realidade vivenciada no local do estágio. Então, a ideia é que vocês façam análise com as disciplinas, aliás, analisar como as disciplinas ou experiências em projetos de curso contribuíram para o seu estágio supervisionado e para o seu aprendizado. Então, a ideia é que vocês façam um paralelo. Vocês, no item anterior, vocês fazem a descrição de como foi a rotina de estágio. Nessa rotina pode ter acontecido alguma coisa, por exemplo, o professor foi ensinar número negativo, ensinou multiplicação de números negativos, e depois vocês fizeram regência sobre números negativos. E aí, você pode discutir aqui como que a experiência nas aulas de práticas de ensino de matemática, por exemplo, ajudou. De repente, naquela aula você já tinha discutido sobre esse conceito, já tinha elaborado algum plano de ensino para a disciplina, e aí você pôde aproveitar essa experiência para a sua sala de aula. Mas o relato pode ser de outras disciplinas também, como, por exemplo, filosofia da educação, sociologia da educação, história da educação e muitas outras, didática, porque a situação de sala de aula não necessariamente é sobre um conteúdo, né? Às vezes é sobre uma situação com os alunos. Por exemplo, né, você tem algum conflito entre os alunos e surge a discussão sobre questões relacionadas a gênero. E aí, esse tema é um tema transversal, é um tema que está presente nas relações humanas. E mesmo na aula de matemática, se isso surge na sala de aula, o professor precisa trabalhar isso. E às vezes essas discussões são feitas nas disciplinas da graduação. E aí você pode trazer isso para o seu relatório.
De que maneira a sua experiência na disciplina da graduação contribuiu para que você refletisse sobre aquela situação de estágio vivenciado? Então, é isso que é para ser feito no item 3.6. No item 3.7 é uma autoavaliação, então vocês vão avaliar o desempenho de vocês, marcando um X. Então vocês podem vir aqui, e aí o primeiro item aqui é conhecimentos gerais e teóricos. Então você vem e marca, eu acho que foi bom, marca como bom. Iniciativa, eu acho que foi ótimo, marca um X aqui no ótimo. Criatividade, não fui tão criativo, então marca aqui no regular e assim por diante. Vocês vão fazer a análise de acordo com a percepção de vocês, vão preencher essa tabela aqui. Depois disso, o último item aqui é bibliografia utilizada. Isso aqui é muito importante, gente. Todo material que você utilizar, que você pegar de um site, de um livro, tudo isso tem que ser referenciado. Então, eu preciso colocar a bibliografia aqui, tá bom? E aí vocês podem procurar por artigos, livros, páginas da internet, software, recurso didático e outras coisas mais. Usem as normas da ABNT. E aí, o que pode ajudar vocês na hora de construir aqui é alguma inteligência artificial, como o chat GPT, por exemplo. Porque você pode pegar os dados do livro, colocar lá e pedir para ele te retornar no formato da ABNT. E aí isso ajuda, você ganha tempo. É claro que não vale simplesmente copiar e colar aqui o que o chat devolve, né? O que a IA te devolve, porque às vezes precisa ter esse olhar, né? Conferir, ver se está certinho, se precisa de algum ajuste, se o comando que você deu estava correto, se não ficou faltando informação, e esse tipo de coisa. Fique atento a isso, faça a referência correta. E aqui são os anexos. O que são os anexos, né? Por exemplo, fotos do estágio. Tome cuidado com as fotos, não fique tirando fotos dos rostos dos alunos, mas vocês podem fazer fotos das atividades, fotos do ambiente de atividade, da escola, do material que você produziu. Você pode colocar o seu plano de regência completo aqui. Você pode colocar algum material complementar que você cita no texto, de repente quer deixar aqui para que a gente consiga ver que material é esse. Então, fica a seu critério, assim, os anexos que você pode colocar aqui, mas já adianto que um que deve aparecer aqui é o plano de regência, né, que é obrigatório. E sobre as fotos, lembro que é preciso conversar aí com o supervisor de estágio para ver a autorização, né, para que você consiga tirar fotos e colocar aqui. E aí você vai assinar o seu estágio e vai entregar. Depois tem a ficha de acompanhamento de estágio, que é feita pelo professor orientador de estágio. Então, essa ficha você pode imprimir separadamente e entregar para o seu orientador. Aliás, não precisa imprimir, né? Vocês vão entregar para o orientador nesse semestre. Sou eu, né, o professor João Paulo, que estou fazendo esse papel de orientador, então eu vou analisar o desempenho de vocês no estágio e preencher essa ficha aqui. Vou assinar, vai ficar disponível para vocês. E esse é o último documento aqui do estágio. Eu queria falar para vocês agora, no final, sobre os prazos. O estágio, o relatório de estágio, eu dividi ele em 3 partes. Então, vocês fiquem atentos a essas partes, para que vocês não tenham que entregar tudo de uma vez só, porque ele é um documento extenso, né, para que vocês vão entregando por partes. A primeira parte está relacionada com o item 3.1. Então, peço que vocês... Até o item 3.2, vou colocar aqui. Peço que vocês escrevam o relatório de vocês até o item 3.2. Eu acho que eu não comentei do item 3.2, eu acabei pulando ele, mas é objetivos do estágio, né? No item 3.2, vocês precisam falar assim, o que vocês esperam do estágio, né? Quais contribuições, quais são as suas expectativas, quais são os objetivos de formação, né? Esse item é mais curto também, são frases diretas, para você dizer os seus objetivos. Mas aí eu quero que vocês escrevam até o item 3.2, e aí vocês vão entregar o que eu estou chamando de parte 1 do estágio. A parte 1 vai valer 1 ponto do relatório, e vocês têm que entregar até o dia... Aí as datas, vocês podem olhar aí
Junto com o vídeo, junto com a descrição aqui nessa aula aqui do relatório de estágio, tem as datas. Então, vocês vejam as datas aí, por favor. Essa aí eu estou falando da parte 1. Então, veja a data de entrega da parte 1. Vai estar descrito aí no seu AVA. Sobre a descrição da escola, um item que eu acabei não falando também é sobre o currículo. Eu quero que, ao fazer a descrição da escola, você coloque também o currículo. Eu vou acompanhar o estágio do primeiro ano do ensino médio. Qual é o currículo vigente? Eu vou descrever a escola, qual que é o projeto político-pedagógico da escola. Então, analisar esses documentos, fazer um resumo deles e colocar aqui, tá bom? Esse vai ser um item aí para vocês entregarem. Escrever tudo isso daqui e entregar na parte 1 do estágio. A parte 2 diz respeito à descrição detalhada das atividades. Então, você vai escrever até a data de entrega da parte 2, o que você conseguir escrever aqui, e a regência. Então, na parte 2, você já vai ter que entregar o seu plano de regência. Mesmo que você ainda não tenha executado, mas vou pedir que você faça a entrega dessa atividade. E aí, veja a data também para a entrega da parte 2. A parte 3 vai ficar os itens 3.5, 3.6 e 3.7. E o 3.8 vocês vão preenchendo à medida que vocês forem utilizando. Então, cada uma das partes usou o material, coloca aqui na referência. Então, desde a parte 1, vocês já podem colocar aqui na referência, mas o que vai ser exigido para a nota de vocês na parte 3 vai ser o preenchimento aqui dos itens 3.5, 3.6, 3.7, porque já vai ser a entrega final do estágio. A parte 3 já é a finalização, ou seja, tem que concluir tudo, tá bom? Então, resumindo, primeira data de entrega, parte 1, vocês vão preencher até o item 3.2. Segunda data de entrega, parte 2, vocês vão preencher os itens 3.3 e 3.4. E terceira e última parte do estágio, a parte 3, vocês vão preencher o item 3.5, 3.6 e 3.7. O 3.8 vocês vão fazer ao longo de todo o estágio e o 4.0 também, certinho? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado clara aí a orientação quanto ao relatório, mas fico disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem. Vou deixar um fórum aberto no AVA para que vocês possam colocar as dúvidas de vocês. E fiquem atentos às datas de entrega, tá bom, pessoal? Parte 1 vale 1 ponto, parte 2 vale 1 ponto e a parte 3, que é a entrega final do estágio, vale 2 pontos. Então, o total do relatório são 4 pontos. Fiquem atentos a isso daí, tá bom? Bom trabalho, pessoal. Um abraço e até a próxima.